Seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, a nossa aula será de Sociologia e comentaremos uma parte da habilidade 205. Bem, a análise do desenvolvimento das formas de solidariedade na sociedade, bem como a elaboração de normas e códigos de condutas de alguns grupos identitários, minoritários, excluídos e que sempre se colocam em contraposição àquelas normas e valores hegemônicos, são a discussão dessa nossa aula. A gente vai propor, então, nesse sentido, uma discussão sobre a cultura, sobre as condições históricas, condições políticas, as condições econômicas e até mesmo o surgimento da juventude no que se refere aos aspectos dos movimentos suscitados por ela. Como, então, as condições de evolução da sociedade vão ser impactadas por essas normas e por esses valores que são hegemônicos. Como podemos perceber, então, normas e códigos de conduta dentro da sociedade são mecanismos de reforço de valores e de normas hegemônicas. Aqui, então, a gente vai perceber que condições políticas, históricas, econômicas e até o surgimento da sociedade em si são reflexo dessa condição. A sociedade, então, ela é resultado dessas dinâmicas? Bem, se a gente for perceber, todo mundo tem alguma cultura, todo indivíduo. A cultura ela não tem a ver com estudo, não tem a ver com conhecimento, ela vai ter a ver então com as interações sociais. Durante as interações sociais, o ser humano vai trocar valores. Esses valores eles são contabilizados como elementos materiais da cultura, e aí a gente vai englobar documentos, construções, paisagens, arquivos, tudo aquilo que é palpável. E também os imateriais, que fazem parte da cultura. Entram aí dança, música, contação de histórias e outras habilidades que são passadas. Temos também a questão da visão do etnocentrismo, que vai gerar muito preconceito e que vai trazer para uma discussão que falaremos agora mesmo adiante, né? Ou seja, a gente tem que naturalizar a cultura. A cultura, ela é algo aonde eu posso dizer assim, o que eu penso e o que é natural para mim não é natural para uma outra cultura. Por quê? Tudo aquilo que é natural ao ser humano é aquilo que é biológico. O que é natural? É comer, é beber, é urinar, defecar, dormir. Tudo isso diz respeito às habilidades e às necessidades biológicas do ser humano. Mas se eu for falar da religião, do conhecimento, dos saberes, das crenças, da forma como se age em sociedade, eu vou perceber então que eu posso olhar para determinados grupos com um certo preconceito e com uma certa diferença. No caso do Brasil, que é um país super diverso, desigual, recheado de desigualdades sociais, desigualdades históricas, a gente pode perceber que manifestações culturais que fazem parte do Brasil podem ser diferentes. Por exemplo, o carnaval ele pode ser diferente no Rio de Janeiro, na Bahia, no estado de Roraima, no Paraná. As comidas também se diferenciam. Se eu perguntar no Paraná qual é a comida nacional, vão responder um determinado alimento. Se for na Bahia, é outro. Cada região do Brasil vai ter essa sua identidade. Qual é a bebida favorita, né? Então, tudo isso vai acabar criando uma identidade, que é uma união de valores entre os membros de uma determinada sociedade. Então, dentro da sociedade, a gente vai perceber que existem valores que são compartilhados, hábitos e também costumes. Mas de que forma a pobreza, a desigualdade, o gênero, a raça e a etnia podem impactar nessa relação dos indivíduos dentro da sociedade? Como que as mulheres, ou ainda mais especificamente as mulheres negras, ou as comunidades indígenas se inserem dentro da sociedade? A gente percebe que ganham menos, possuem sempre menor escolaridade, a representatividade deles, tanto nas empresas, como em órgãos públicos, como na política, é muito reduzida. Eles estão sempre submetidos a violências constantes por estarem sempre inseridos nesses grupos minoritários. Aí a gente tem também institucionalizado a questão do machismo, que não é só o aspecto de violência sexual, mas também todo o aspecto da violência física, da violência verbal e das liberdades cerceadas por esses grupos. Menos oportunidades, então, que as mulheres vão ter. As mulheres têm posições de menos prestígio, poucas vão chegar a nível de chefia, né? Então, esses aspectos de se colocar dentro da sociedade e ter acesso aos meios da sociedade, eles são restritos. Mulheres tampouco têm direito ao seu próprio corpo. E os direitos reprodutivos das mulheres também não são garantidos por lei. A gente vai ter outros grupos minoritários que hoje, graças aos movimentos sociais, têm um pouco mais de representatividade.
A gente vai ter, então, por exemplo, a comunidade LGBTQI+, aonde a gente percebe que os aspectos da homofobia, da transfobia são trazidos à tona por todas as manifestações desses grupos. A gente sabe que todos esses aspectos matam, né? A lesmofobia, que se refere às lésbicas também, existe uma grande forma de violência que elas sofrem. O racismo hoje é enraizado, é naturalizado dentro da nossa sociedade. E se a gente perceber na política e na sociedade, a gente não vai ver meios de proteção para essas pessoas em tempos antigos. Isso começou a acontecer agora, ou seja, na medida em que esses grupos pedem, gritam e fazem movimentos por representatividade. Só os grupos indígenas, por exemplo, são mais de 305 etnias no nosso Brasil. Eles falam, em média, 254 línguas, né? E hoje eles estão inseridos aí em conflitos por terras e em conflitos também por recursos naturais. Então não há nesses grupos minoritários quem consiga escapar. Bem, então, observar e apontar situações reais do convívio social, a maneira como determinados grupos, como já comentado, identitários, minoritários, excluídos, vão exercer o seu posicionamento dentro de contextos sociais, nos permite perceber e trazer também à discussão uma pergunta. Em que medida a juventude emerge como um ator social devido às condições de política de um determinado momento, devido às condições econômicas de um determinado momento? Como que um momento histórico pode fazer com que essa juventude realmente se afirme? A gente vai ter exemplos, por exemplo, dos Caras Pintadas, do movimento Diretas Já, né? Temos também ações afirmativas, como as ações por conta de cotas raciais, né, para etnias, e tudo isso vem da necessidade fundamental de se ouvir as demandas dos grupos, né, essas demandas que eles necessitam em determinadas fases, e também da criação de políticas públicas que sejam acessíveis a todos eles. No Brasil, a gente tem um legado cultural e uma diversidade cultural devido à forma como fomos descobertos, colonizados, enfim. Combater, então, o preconceito cultural precisa partir da desnaturalização da cultura. A cultura, ela não é um processo natural. Eu não vou nascer na sociedade sendo de uma determinada forma, tendo um determinado preconceito. Isso é social, isso é assumido, isso é histórico. A cultura, ela é viva, ela é transformada. Para todas essas pessoas que reclamam desses movimentos sociais, a sociedade, ela é viva, ela se transforma. E essa transformação, ela é social, ela é orgânica, ela não é genética, né? Então a gente vai ter hoje minorias sociais, e a gente não fala minoria numa categoria numérica, eu não estou me referindo a números, eu estou falando em determinados grupos que não têm uma representatividade considerável, né? Essa diferença e essa desigualdade no que diz respeito, então, a essa representatividade, condiciona esses grupos à vulnerabilidade. Por isso é necessário, então, apoiar a luta contra privilégios de classes dominantes, padrões vigentes opostos, muito mais do que brincar de memes, que é o que a gente vê na internet hoje. Como que eu posso tratar a vulnerabilidade de determinados grupos, por exemplo? Grupos indígenas, trans, grupos de negros, os periféricos, os idosos, as pessoas com deficiência. Temos também as pessoas em condições de rua, toda a população carcerária, pobres, pessoas que vivem em determinados locais e que não têm acesso ao que os grupos, digamos assim, privilegiados têm, né? Então, o que diferencia essas pessoas que têm acesso ou não? Um aspecto é a identidade. Um grupo partilha uma certa identidade, algo que eles têm em comum. Mas o que vai diferenciá-los? São as dinâmicas sociais, são as dinâmicas econômicas, são as dinâmicas étnicas, porque eu vou saber que mulheres negras, por exemplo, vão ter dentro da sociedade, assim como as populações indígenas e os jovens, menos representatividade na sociedade. Então, nesse sentido, cada grupo vai se mobilizar para buscar aquilo que lhe faz falta, aquilo que lhe faz sentido, vai buscar aquelas demandas que são diferenciadas e que são necessidades específicas e que também mudam com o decorrer do tempo. A classe, a raça e o gênero, então, vão definir situações a que esses grupos vão estar expostos. Por isso, temos uma necessidade tão grande de busca por todos esses grupos, pelo respeito, pelo reconhecimento e também pela representatividade.
Tratamos então de cultura e indústria cultural, as questões de gênero, a cultura afro-brasileira, africana e as culturas indígenas. Para as ciências sociais e para as ciências humanas, de uma forma geral, o conceito de gênero ele se refere à construção social do sexo anatômico. Ele foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social. Ele se baseia no raciocínio de que existem machos e fêmeas na espécie humana e, no entanto, a maneira de ser do homem e de ser mulher ela é realizada pela cultura. Assim, o gênero vai significar que homens e mulheres eles são produtos de uma realidade social, de um convívio social, e não de uma mera decorrência da anatomia dos seus corpos. A cultura, então, passa a ser vista como um entendimento daquilo que costura, que permeia você no mundo e que vai se referir a aspectos materiais, aspectos imateriais, como já dito, do ambiente, nos quais a gente tem incluídos conhecimentos, habilidades, crenças, tudo aquilo que é aprendido como padrão por um determinado grupo ou por uma determinada sociedade. Ou seja, essa é a maneira com que um grupo social explica e vincula o indivíduo ao mundo, tornando ele parte, então, desse todo. Nessa aula, vimos, então, como as condições culturais, históricas, políticas, econômicas e o surgimento de movimentos como o da juventude impactam a sociedade e a sua evolução. Um grande abraço e até o próximo encontro com conhecimento.